Olá, bom dia, bem-vindos, bem-vindas a mais um Café com Terapia, o nosso encontro semanal, a fim de que você trabalhe suas emoções, que você saia munido de ferramentas, munida de expertises que você ainda não tinha e que fazem total diferença, não só no seu dia, nem só na sua semana, mas na sua rotina e, consequentemente, nos seus resultados. Eu tenho recebido tantos depoimentos de pessoas dizendo que têm aplicado as declarações, as dicas, que têm aplicado as ferramentas que eu divido aqui, que têm otimizado resultados, têm conquistado novas searas, novas nuances, e eu fico extremamente feliz, sabe por quê? Porque a solução de tudo aquilo que você busca sempre esteve, está e estará nas suas mãos. Basta que você seja adequadamente direcionado e que você enxergue que aqui não é o fim. Não importa o quão difícil esteja essa fase, aqui não é o fim. Aqui é um processo para te preparar para o melhor que está por vir, para o melhor que você viverá. E hoje o tema é polêmico, o tema é um tema muito bom. Um tema que eu gosto de abordar porque diz respeito não apenas a você como mulher, a você como homem, mas impacta as vidas das pessoas que você tanto ama. E eu estou falando aqui, claro, da volta às aulas. Nessa fase de plena insegurança e de plena incerteza, o quão importante é abordar a emoção para que a gente tenha uma única estrela aqui, que é a segurança emocional. E é para isso que eu quero que você fique comigo até o fim, porque além de tudo que eu vou te ensinar para retornar às aulas dos seus filhos, dos seus netos, das pessoas que você ama com categoria e de um jeito que você nunca conseguiu fazer antes, eu também vou te dar dicas preciosas para que você tenha mais paz, mais prosperidade, mais resultados, mais amor, mais relacionamentos felizes de verdade, mais significado e, sobretudo, para que o seu propósito e a sua missão se encontrem, deem um bom match e você consiga existir do jeito mais bonito que o seu núcleo pede. O melhor do seu núcleo merece que você permaneça aqui comigo. Mas vamos começar falando desse período tão emblemático, né? Eu sou mãe de um casal em idade escolar, então eu posso falar com categoria. Além de falar como psicanalista, eu também estou aqui como mãe levantando a bandeira do quão importante é a gente trazer aqui para o nosso papo a brevidade desse momento que faz tanta diferença se a gente der um passo para trás e observar a cena num contexto mais global. Por que eu quero dizer isso? Nesse período que precede o retorno às aulas, muitas mães estão enlouquecidas porque a rotina bagunçou, porque as demandas são muitas, porque a gente se encontra naquele período de querer fazer tudo e não conseguir dar conta de nenhuma demanda de forma integral. A gente oscila, né, e tenta fazer o nosso melhor, dando jeitinho aqui, jeitinho ali, mas na verdade nada sai como o nosso plano original, o planejado. E aí a gente cai na tentação de querer acelerar o processo. Eu quero que volte logo, eu quero que a criança vá logo para a escola, eu quero que o adolescente retome a sua rotina, porque aí eu posso pensar, eu posso me colocar novamente nessa posição de fazer vida, né? De conseguir, enfim, dar conta desse recado. Mas aí a gente cai numa sedução muito perigosa, que é apressar esse processo não olhando para os detalhes, e assim que ele começar, ou seja, semana que vem, quando as aulas definitivamente começam, a gente cair na vala da culpa, porque a gente não fez o que deveria fazer, porque não aproveitou os últimos momentos como eles deveriam ter sido aproveitados, porque a gente esqueceu de fazer coisas que antes das férias começarem nós havíamos planejado. E, enfim, a gente acabou no processo de fazer aquilo que dava para fazer, acabou esquecendo do principal. E para que você, mais uma vez, mais um ano, não passe por esse terror, essa barreira do terror entre retomar a rotina do jeito que você precisa e começar um tempo carregando uma culpa que é desnecessária, a qual você não precisa definitivamente, eu quero já começar te dizendo que, ao invés de olhar
para essa necessidade de começar logo uma rotina escolar, para que você coloque a sua vida nos eixos, nos trilhos, e chegar lá com culpa, ao invés disso, ao invés de você se cobrar tanto, ao invés de você se colocar na situação da sua vida e da vida de quem te cerca, na vida das pessoas especiais para você, de forma que você represente um poço de virtudes, ou seja, a pessoa que acaba dando conta de tudo porque é muito forte, porque é uma mulher especial, porque é uma mulher diferenciada. Não caia na tentação dos rótulos. Ao invés disso, ao invés de se cobrar essa perfeição, esse mar de virtudes, ao invés de querer ser o super-herói ou a super-heroína das vidas que te cercam, habitue-se a valorizar o processo como ele merece. O que eu quero dizer com isso? Doutora, seja mais clara. Serei. O processo escolar, o início, a volta às aulas, o início das aulas, ele tem que ser dividido em 3 fases. A primeira fase, ela tem que ser movida por paixão, porque é o início de um novo ciclo, que é muito especial. Para os pais é muito especial, para essa criança ou para esse adolescente é muito especial, inclusive para os docentes que estão ali com uma premissa muito especial de acolher a pessoa que você mais ama nesse novo período. Então, todo mundo precisa estar apaixonado por esse começo, porque esse começo é gostoso. Todo início traz essa novidade, esse olhar para algo que a gente ainda não viu direito como é, e esse mistério aguça a nossa alma, aguça nossas emoções. Então, olhe para o início muito mais com um olhar de paixão do que com um olhar de pressa. Não apresse o processo, ele vai chegar, daqui a pouquinho está aí. Semana que vem as aulas retornam, você vai ter tempo de organizar, de se organizar, de organizar sua rotina novamente, inclusive organizar a rotina do seu filho, do seu neto. Fica tranquila. Foca no início do processo definitivo, que é quando as aulas definitivamente começam, e aí coloca paixão nisso. A paixão vai fazer diferença porque vai treinar uma coisa que é fundamental para fazer dar certo. Vai treinar o olhar do seu filho, o seu olhar, e vai ensinar as pessoas que vão educá-lo pedagogicamente na escola a colocarem o olhar na mesma direção. E aí, com os olhares integrados, vocês vão caminhar o mesmo caminho. O que acontece muitas vezes e que dá muito trabalho para os pais, para os alunos e até para a escola, é que cada um olha numa direção diferente. Aí adivinha o que acontece? Não tem GPS que reúna novamente essas pessoas, porque cada uma entrou com um foco diferente, cada uma entrou com um objetivo diferente, simplesmente porque faltou a paixão do início de colocar todo mundo na mesma trilha. Antes de eu falar do segundo ponto que vai garantir que esse período seja extremamente e ricamente abençoado para você, feliz, repleto de paixão, deixa eu dividir com você algo que tem mudado a minha rotina. Eu estou falando do Mindful. E eu quero apresentar o Mindful com muita categoria, porque deixa eu contar uma história pessoal para vocês. Eu tenho uma natureza extremamente tranquila. Eu sou zero ansiosa, e não porque eu sou psicanalista, porque é a minha natureza. Eu sou uma pessoa extremamente calma, tranquila, enfim. Mas quando eu entro em período pré-menstrual, a famosa fase de TPM, eu me transformo. Os meus hormônios brincam comigo. E eles brincam no sentido mais leviano e mais hostil, porque eu não me reconheço. Ou eu fico muito chateada, ou eu fico muito sensível, ou eu fico até muito nervosa, algo que não combina definitivamente com o meu modo operandi. E esse era um dilema que eu carregava, que eu carreguei, na verdade, por muito tempo, porque eu não conseguia encontrar uma solução adequada que satisfizesse, pelo menos, o mínimo de calma que eu precisava ter nesse período tão desafiador, até que eu conheci o Mindful. Gente, é impressionante o quanto o Mindful regulariza os hormônios, não tem preço isso, e eu falo porque só quem passa por período de disfunção hormonal, ou seja, em que você não se reconhece, você experimenta sentimentos ruins que tiram você do melhor do seu núcleo, sabe o que eu estou falando. E fora isso, eu quero que você preste atenção aos princípios ativos desse suplemento que pode mudar o seu jogo. Porque uma vez que você tem os seus hormônios regularizados, mas você também tem foco. Olha só, gente.
O Mindful foi desenvolvido pensando em aumentar o seu foco, a sua capacidade mental. Eu acho isso incrível, porque tem uma seleção dos melhores ingredientes naturais, o que eu acho também muito importante. E ele é a solução perfeita para quem quer alcançar o máximo desempenho mental. E fora isso, imagine-se só tendo memória privilegiada nesse tempo em que as pessoas estão esquecidas porque a demanda é muito grande, a gente não consegue armazenar tudo que é necessário. Imagine-se também tendo um foco centralizado, ou seja, saber aquilo que você precisa fazer, saber aquilo que você quer fazer e conseguir fazer porque você está plena e ricamente focado naquilo. Sensacional. E você pode ainda potencializar a sua mente, porque além dos benefícios fisiológicos que o Mindful traz para você, você pode fazer um benefício combinado, utilizando o aplicativo My Vibes, que é um aplicativo de reprogramação mental e vibracional, ajudando você a alinhar a sua mente e o seu coração, suas emoções, numa mesma trilha. A importância de caminhar junto, de ter clareza daquilo que você quer, é fundamental porque você coloca seus sonhos na direção da realização. Quando você coloca sua mente, o seu coração, que são suas emoções, na mesma direção, você fica imparável, infalível e absolutamente tudo passa a acontecer com facilidade na sua vida. Então, aproveita esse benefício que é único, que é muito elite para você e já entre em contato aqui com a equipe que está pronta para te apresentar o Mindful e todos os benefícios que ele traz. O contato é o 11 9 6330 5888, 11 9 6330 5888, Mindful, para que você comece um 2025 repleto de foco, de saúde, para que você chegue onde você merece. Mindful. Dada essa dica, vamos para o segundo ponto que você precisa desenvolver para que esse ano seja, não só para a volta às aulas, mas para todos os resultados que você busca, diferenciado e altamente capacitado por você, que é a única pessoa que pode mudar o jogo da sua própria história. O segundo ponto é entender o processo. A paixão vai acontecer, vai entrar na cena, vai roubar a cena, vai ser uma delícia voltar às aulas, conhecer gente nova, conhecer professores novos, alunos novos, se integrar com novas famílias, com novos jeitos de existir. Que gostoso, que delícia. Até para quem é mais tímido, é sempre um convite ao novo, um convite a renovar a sua própria fé. Mas aí entra o processo, você vai se deparar com desafios, com provas, com testes, com lição de casa, com uma professora que talvez seja um pouco mais exigente, ou um aluno que seja um pouco mais desafiador, uma família que exista de um jeito diferente do seu, ou seja, o processo começa a tomar forma e começa a te colocar no jogo como alguém que precisa de estratégia para sobreviver às diferenças de modo saudável. E aí, doutora, como é que eu faço para lidar com esse processo e não pirar? Amor. Amor é o único sentimento que nos coloca numa mesa diferente das mesas que a gente frequentou e ainda assim nos faz brilhar, porque o amor é uma força motriz. O que isso significa? Significa que ele é um combustível capaz de tornar você alguém especial, alguém cheirosa, mesmo que você mergulhe numa piscina de caca. Você sai ilesa, porque o amor, ele traz para você, para sua existência, uma nobreza que só ele é capaz de te apresentar. Então, ame o processo, ainda que o processo traga alguns desafios, mas se você encarar pelo prisma do amor, ou seja, nem tudo é um mar de virtudes, nem tudo é uma piscina de rosas, mas tudo me leva para o meu objetivo, que é crescer, é conquistar, é prosperar, é florescer. Se você tiver essa visão, se você conseguir adotar essa visão, você se torna alguém muito diferenciado no mundo de iguais. E quando você é diferenciado no mundo de iguais, adivinha, você vive coisas que a maioria não vive, você conquista coisas que a maioria jamais saberá, você vive como quem sonha, porque você começa a viver um processo também diferenciado. Lembre-se que, independente da sua crença pessoal, da sua religião, da forma como você se conecta com Deus, a presença dele é muito poderosa. E a presença dele guia as pessoas que buscam por essa presença de um jeito diferente. E sabe como é que eu sei? Porque eu já estive num ponto de
questionar a minha fé, porque eu olhei muito para o lado científico das coisas, até que eu comecei a entender que a fé é uma seara da emoção. O laboratório estuda a matéria. A ciência nunca vai provar o que a sua fé é capaz de fazer, simplesmente porque eles buscam resultados naquilo que a fé não pode apresentar. Mas a magia disso é exatamente essa: é você ser um ser tão único e aprender a viver de um jeito tão diferente e tão estratégico que nada, absolutamente nada, possa revelar qual é o seu verdadeiro segredo. Porque o seu verdadeiro segredo é uma tríade, será uma tríade. Deus, que agirá em você de uma forma sobrenatural, suas emoções saudáveis que te levarão para os caminhos mais desafiadores com a cabeça erguida e os resultados que você vai atingir justamente por tomar essa decisão. Você está preparado para essa tríade, não só na volta às aulas, mas na volta à vida normal? Então fica comigo porque o terceiro ponto pode te interessar muito também. Quando a gente já entendeu que começar o ano, as aulas, mas também o nosso ano, começar a nossa vida de forma natural, quando a agenda de todo mundo começa a acontecer e a gente coloca paixão nisso, a gente já está umas casinhas à frente no tabuleiro da vida. Aí quando a gente coloca amor no processo, mesmo que o processo traga algumas dificuldades, aí a gente salta. É quando acontece o famoso salto quântico. O salto quântico é capaz de acontecer quando a gente ama, quando a gente aprende o que realmente significa empregar amor no processo. Por fim, e não menos importante, você precisa entender que esse ciclo daqui a pouco vai terminar novamente. Lembre-se que a gente começa o ano, passa pelo ano, termina o ano, e aí um novo ciclo começa. Para terminar esse ano, você vai terminar com valor. E sabe por que eu sei que esse ano de 2025 vai terminar diferente para você? Porque você vai aprender a se apaixonar pelo início, vai aprender a amar todo o processo e vai finalizar o ciclo com valor, porque você vai conquistar coisas que não seriam conquistáveis pela pessoa que você era, mas que são plenamente factíveis para essa pessoa que você decidiu se tornar. Você está comigo? Anota tudo isso porque é muito importante. Assiste novamente esse vídeo. Fica comigo no Café com Terapia, porque aqui você vai aprender a ser uma versão muito maior daquilo que você nasceu para ser. As pessoas sempre me perguntam, as pessoas mudam quando elas fazem terapia com você? E eu digo, não, elas não mudam, elas são as mesmas. Os resultados é que mudam. A vida é que muda. A prosperidade muda. Tudo muda ao redor delas, mas elas continuam com a essência maravilhosa que elas sempre carregaram, que só estava apagada por falta de estratégia e ferramenta. E é para isso que eu estou aqui, para te acender, para que você acenda na sua própria sociedade, na sua própria história, no seu próprio script existencial. Então, paixão, amor, valor. Que esse seja o seu processo. E eu quero te dar uma dica, aproveitando que a gente está falando de mudança propositiva, de algo que pode te engrandecer, de algo que pode te tornar muito maior, muito mais valioso, muito mais realizador, muito mais realizadora. Porque tem uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro. Você precisa observar aquilo que você busca, o resultado que você está buscando na sua própria fauna, na sua própria flora. Por quê? Porque quando você não souber que passo dar, não souber para onde ir, observa a natureza. A função da natureza é apenas encontrar um solo fértil, jogar uma semente nele e aguardar o crescimento natural. Sendo assim, se essa lição está tão visível a olhos nus para a gente, significa que a nossa natureza imita a natureza do Criador. Afinal, nós somos todos criações dele. A sua única função natural é crescer, é expandir, é dar frutos. Sendo assim, quando você não está vivendo isso, quando você não está vivendo crescimento, expansão, quando você não frutifica, significa apenas uma coisa. Você está longe da criação da sua natureza, você está longe de Deus, você está longe da sua força poderosa. E o melhor meio de se reencontrar, de ter esse encontro tete a tete, golden hour, com Deus, com o Criador, com o Pai, é você amar o processo, se apaixonar pelos seus inícios, pelos seus reinícios, pelas pessoas que chegam
e valorizar tudo aquilo que você já é, a sua identidade e toda a sua história. Se você aprender a fazer isso, que é tão simples, é muito mais fácil do que parece, você vai conquistar muito mais do que você sonha hoje, porque o que você sonha hoje é aquilo que a sua mente atual alcançou. Imagina o que a sua mente curada pode alcançar. E essa é a promessa. Agora, para você chegar nessa mente curada, poderosa, você precisa conhecer a minha consulta, a EQV. A minha consulta foi milimetricamente pensada e completamente feita para atender às suas demandas e entender quais são os bloqueios que te impedem hoje de ser a sua melhor versão. E por que você precisa entender isso hoje? Porque você só será capaz de chegar nesse local que você deseja se você aprender a fazer o caminho. Do jeito que você está, sem a ferramenta adequada, sem o veículo que vai te levar do ponto A para o ponto B, que é onde você precisa estar para realizar, você não vai conseguir. Por isso, você precisa entender se a consulta emocional quântica vibracional é para você. Para isso, eu sugiro que você entre em contato agora com a minha equipe, porque a minha agenda, toda vez que eu abro a agenda lota rapidamente, e aí você vai ter que entrar em lista de espera, e isso pode demorar. Eu sei que você tem pressa de viver o seu melhor, a sua melhor versão, de conquistar os resultados que você busca. Por isso, eu sugiro que você entre em contato agora com a minha equipe através do número 11 9 6330 5888 11 9 6330 5888, que está aparecendo inclusive aqui para você, mas eu reforço porque eu sei a importância, a urgência de ser a sua melhor versão. Então aproveita agora, entre em contato já. Ai, Michele, eu não quero entrar pelo WhatsApp em contato, eu quero falar com você por uma rede social. Vá então para o meu Instagram, @mipioker com K, @mipioker com K. Lá tem um link na minha bio que te leva direto para responder um quiz da consulta EQV para você entender se essa consulta que vai te desbloquear, vai descobrir o que te impede até hoje de ser aquilo que você sonha, vai te fazer descobrir por que você não ganha dinheiro, por que você não consegue pagar contas em dia, por que seus relacionamentos são um fracasso, por que você só encontra pessoas tóxicas, por que o mundo não valoriza você. É tão poderosa essa consulta que eu arrisco dizer que é só o que falta para você se tornar a pessoa que você deseja. Então, entra lá no meu Instagram, @mipioker, tem um link na bio que te leva direto para esse quiz e aí você vai entender o poder da consulta e pode dar andamento com a minha equipe que está pronta para te atender 24 horas por dia. Eu tenho uma equipe maravilhosa, amorosa e super preparada para entender quais são as suas demandas. Então, ou entre em contato pelo WhatsApp, ou entre em contato pelo Instagram. De qualquer forma, você não tem mais desculpa para deixar de ser a pessoa que você nasceu para ser e para ter os resultados que você tanto deseja. Agora, eu quero dizer para você que você tem que aprender a ter a habilidade desenvolvida de valorizar aquilo que você já tem. Por quê? Por que é tão importante? As pessoas falam tanto em gratidão, né, doutora? Por que a gratidão é importante? Porque enquanto você ficar procurando relações perfeitinhas demais, enquanto você quiser um tempo integral de satisfação, você vai caminhar no caminho da frustração. Então, o seu caminho vai ser composto por uma linha reta e um buraco, uma linha reta e um buraco maior, uma linha reta e um precipício. E eu não quero você caminhando rumo ao precipício, eu quero você caminhando rumo ao topo. Isso só é possível quando você entende que nós somos divididos sempre em começo, processo, encerramento. Começo, processo, encerramento. Começo demanda paixão. Processo depende de amor. Encerramento de ciclo depende de valor, mas para você ter valor, você tem que aprender a caminhar pelo processo. Faz a consulta comigo, continua no Café com Terapia, todas as quartas-feiras, às 6:30 da manhã. E eu garanto que se você fizer consulta, fizer uma terapia, entender quais são seus bloqueios, participar toda quarta-feira desse nosso encontro, que é uma verdadeira terapia de psicanálise com neurociência, com tantas nuances de entendimentos neurocientíficos e também de entendimentos vibracionais, afinal nós somos seres integrados, corpo, mente e alma, o tempo todo acontecendo
né? E a gente tem esse espírito acontecendo através, a gente tem um corpo físico, a gente tem uma mente cognitiva, onde também as nossas emoções acontecem, alma, que é um canal de conexão com as emoções, mas também pode ser um canal espiritual tão importante quanto. A gente precisa cuidar desses 3 pontos, dessas 3 comunicações. E aí, se você ainda finalizar com o Mindful, aí você é um ser humano muito acima da média. E é isso que eu quero para você, que você atinja um local acima de tudo aquilo que você sonhou. E esse local está aqui te convidando para ser vivido. É possível, é factível. E eu quero que você encontre com ele, porque ele está te convidando para essa nova realidade, essa nova vida. E eu quero te deixar com essa esperança, com essa fé, porque no nosso próximo encontro eu vou trazer uma temática que vai te ajudar muito. Fica comigo toda quarta-feira às 6:30 da manhã, aqui no Café com Terapia, e a sua vida nunca mais será a mesma. Um grande beijo, até a próxima semana. Tchau, tchau!